palavra, deixa eu molhar a palavra aqui, ô Gui. Aí, Um brinde. um Um brinde. brinde ao Boteco Online Podcast. E aí, turma? Sentiram nossa falta? Estamos de volta, Guizão. Voltemos. Bom dia, boa tarde, boa noite, botequeiros. Estamos começando mais um episódio do nosso Boteco Online Podcast, o amado, né? O que vocês já conhecem. Comigo aqui, o Aí. Batman da Praia Comprida, o Batman de Santa Catarina. Fala, Guizão, como é que tu tá? E aí, raça, beleza? Tudo certo? Está no ar, na terra e no mar, o seu Boteco Online. Vamos que vamos. Simbora! Bora! Coisa Guizão, linda. hoje a gente precisa agora apresentar aqui novamente os nossos parceiros, né, que a gente divulgou recentemente aí nas redes. Pensa numa turma A boa. turma tá colando sério Ah, aí, mas tá? nós estamos ficando grande, cara. Não adianta. Não tem jeito. Não é pouca coisa, não. Não tem jeito. Cara, com a gente está colado aí o pessoal da Eco Brasil, tá aí, o pessoal aí da mobilidade elétrica, Legal, né? pô. 100% elétrico, né? Patinetes, bicicletas, scooters, motos, triciclos, tudo 100% elétrico, tá? Assistência Opa, técnica especializada e muito ágil, tá? O futuro é elétrico, Gui. coisa linda, cara. E também, junto com o pessoal do Eco Brasil, cara, vem o pessoal do Disque Ração Capital. Cara, pensou em ração pro teu pet, cara? É Disque Ração Capital. Não tem, cara. Os caras entregam na porta da tua casa. Pessoal aí da Grande Florianópolis que tá ouvindo a gente, cara, você tá marcando toca, velho. Vai, faz um orçamento com os caras e vê que vai fazer diferença para ti. Eles entregam na porta da tua casa com frete grátis. Então, assim, cara, não perde mais tempo, cara. Só vai lá, vê nas nossas redes sociais aí o pessoal, o arroba do pessoal vai estar tudo descrito certinho na descrição do vídeo. Então, assim, dá uma conferida porque vale a pena. É um pessoal de ponta que está entrando junto com a gente nessa, acreditando no boteco. Então, vai lá e confere os caras e, pô, cara, vai fazer um bom negócio. Pode ficar tranquilo. Bom, as nossas redes vocês já conhecem, né? Para quem não conhece, é o arroba Boteco Online Podcast. Em quais redes sociais, Vini? Em todas, né? Todas, né? No Padronizamos o negócio. YouTube, É no isso aí. Spotify, no Instagram, escreve lá, Boteco Online Podcast, tu vai achar em todos os lugares. TikTok também temos? Tudo, Então tá tudo, bom. tudo. Inclusive, nós estamos devendo a dancinha, né? Estamos devendo a dancinha. Nem fudendo que eu faço Ah, isso. nós vamos fazer. Não Nós vamos falo. fazer. Não, eu estou prometendo aqui, não. Vamos fazer. Aí tu prometeu, o problema é teu. Não, nós vamos Não tem fazer. nada a ver com isso. Essa semana vai acontecer. Nem é fudendo. Não contem com isso. Não contem com isso. Ô, Gui, eu trouxe uma novidade Sabe aqui. errado. Eu trouxe uma novidade aqui para ti, tu que é um cara inteligente, Às né? vezes, né? Às vezes. Mas vamos lá, eu trouxe uma charadinha para ti aqui, cara. Tu que gosta. Jesus Cristo é agora. É, tu que gosta. É, sim. Posso fazer aqui algumas? Vai, né? Então vamos lá. Olha, essa aqui é muito boa, Eu cara. imagino. E qual o país onde todos são musculosos? Meu Deus. Isso não tem uma resposta certa. Não Tem, tem como é dar certo muito isso. boa. Não tem como dar certo. Qual que é? Pensa bem, qual o país que todos são musculosos? Todos são musculosos. Meu Deus. Não, não sei. Não tenho nem ideia. Não? Não. Te entregou? Posso falar aqui? Toca, fiz. Me surpreenda. Somália. Puta que me pariu. Jesus Cristo. É nesse nível que nós vamos hoje, pessoal. Deus nos acompanha. É, o pessoal aqui, ó. Pessoal que é apegado em Deus aí, a hora de começar a rezar é agora, tá? Vai lá. Ó, Manda vai mensagem. lá. Tu que é um cara que entende bastante dessa parte é, é, evangélica, nessa parte de igreja. Tu tem um conteúdo muito bacana disso. Nós vamos falar disso um dia. Vai lá. Se der tempo, né? Se o mundo não acabar antes. Não, mas vai dar. Gui, qual é o micro-organismo que gosta de evangelizar? Meu Deus. Jesus. Eu tô até com medo de responder essa. Eu não quero entrar nesse terreno com uma piada, mas vamos lá, né? Micro-organismo que gosta de evangelizar. Ai, Senhor amado. Cara, nem ideia. A salmonela. Senhor. Ó,
vocês estão vendo que se for pro inferno, vai só ele, tá? Eu só sou a cobaia, tá? Não, Eu não cara. tô, eu não vou participar dessas coisas. Não. Mas ô, essa aí foi muito boa, cara. Jesus Cristo. Não, Desculpa, tá, pô. Jesus? O senhor não merece isso. Tá, vou mandar a última agora. Agora a última para ficar mais leve, tá? Por favor, não, já deu, né? Agora manda uma tranquila, manda sobre política agora. Não, Bem tranquilo, um tema nada polêmico. não, vai lá, última. Hum, O que que o cavalo disse ao desligar o telefone? meu Deus. Hum, me surpreenda. Foi só um trote. Tá bom, beleza. Fechou. Fechou. Ah, cara, vai dizer que essa não foi boa? Não, foi. Foi Essa boa. foi. Pelo menos essa a gente não manda a gente pro inferno, tá tudo bem. Então, tá tudo certo. Vamos embora. Ah, cara, se foi só para descontrair É aí. lógico, com Só para certeza. descontrair. Fala os temas de hoje, cara, pelo amor de Deus. Cara, o tema de hoje é coisa boa, tá? É coisa boa, é coisa que passa por todo mundo, por gente que já está na situação, por gente que não tá, não quer, ou quer, tá querendo, enfim, Sim. por tudo. Cai de gaiato? Ah, acontece. Paternidade, meu velho. Ui, tema tranquilo esse. Tema Tema tranquilinho, tranquilo. tema tranquilinho, cara. E aí, assim, olha a loucura, eu tenho um convidado maravilhoso para falar sobre isso. Sério. Estou te falando. Quem é esse convidado? Cara, é o meu maravilhoso amigo Hum. Guilherme. Eu acho que ele saiu para comprar cigarro já já. Isso é o que disse a ex, né? Não, brincadeira. Não, cara, hoje tu tá meio, talvez esteja meio surpreso, mas eu te escolhi, Sim. né? É porque aqui a gente gosta de fazer tudo um pouco no improviso também, né? Acho que é uma marca registrada nossa já, né, cara? Fazer as coisas do improviso, eu acho que deixa tudo muito mais interessante. E aí Nada programado. eu decidi de última hora pegar esse tema. Isso é literalmente, tá, pessoal? Não é brincadeira, Não, não. É de verdade mesmo. eu, Não tava nada programado para ser isso hoje, tá? É e sério. aí, cara, tu que tá já na estrada aí por um tempo, vamos falar sobre isso um pouquinho, então? Vamos, Vamos lá? manda lá. Cara, eu vou fazer algumas perguntas aqui, a gente vai desenvolvendo, né? Sim. Então, eu vou começar te perguntando, tu tem dois filhos, né? Conta um pouquinho aí só da tua situação atual, Sim. rapidamente, assim, Sim. idade, Cara, tal. então, assim, Vini, hoje eu tenho 32 anos, então o rostinho é de 18, eu sei que isso é uma surpresa para todos, né? É, Eu sei que eu peguei muita gente desprevenida agora com essa revelação, né? Quase um João Kleber, mas eu tive meu primeiro filho, foi a Ana Lu, a estrela da minha vida, com 27 anos, né? Então, esse ano ela completa, daqui a 3 dias, 4 dias, ela completa 6 anos de idade. Então, foi, cara, no início, uma, uma surpresa, né? Vou dizer, eu até ia aproveitar isso para te perguntar, vou fazer diz, a primeira pergunta, né? diz, fala. A tua paternidade, né? Teu primeiro momento como pai, isso foi um acidente, vamos chamar assim, foi alguma coisa. Eu não gosto da palavra acidente, porque, assim, Você ninguém, está né? correndo risco, Ninguém né? faz esse tipo de coisa achando que vai ganhar um iPhone, né? Né? Eu sou desse tipo de pessoa. Você estava assumindo o risco ali. Isso, exatamente. Eu Mas acho que, assim, né, você se coloca na o, situação dele, o né? ponto da pergunta é porque tem muita gente que, cara, tá tentando, tá querendo, né, já tá numa relação para Sim, isso. sim. Então é esse o tipo da pergunta. Quando isso aconteceu, foi assim, cara, te pegou totalmente de surpresa? Foi. Foi. Eu costumo dizer que acidentes, baseado naquilo que eu acredito, né? A gente tem que sempre se basear naquilo que a gente crê. Mas baseado naquilo que eu acredito, eu não creio muito em coincidências.
eu creio em atitudes que geram consequências, né? Eu acredito que tudo na vida é uma lei da semeadura. Você planta, você colhe. É assim que funciona. Uhum. Então, eu naquele momento eu estava dentro de um relacionamento estável, era casado, enfim, né? Tinha uma vida estável e num determinado momento daquela relação eu recebi essa notícia, né? De que ia ser pai e tal. Eu te confesso que, lógico, a primeira sensação que a gente tem é de total perda de chão, sabe? De vem um turbilhão de emoções. Essa é a palavra que define muito bem a sensação no momento. Eu lembro que foi numa tarde de sábado e que foi dada, né, realmente a notícia e a confirmação por exames e tal, tudo mais. E foi sabe quando você está num campo aberto e tu não tem referência de onde começa e de onde termina as coisas? Eu acho que a sensação que melhor define é essa, sabe? Sentiu perdido. Não, na verdade, não muito perdido. Acho que perdido não é a palavra, eu acho que é exposto. A palavra correta seria exposto. Então, eu me senti muito exposto naquele momento, não porque a sensação ou o fato em si me deixou inseguro, mas por toda a responsabilidade que isso causa, entende? Eu sempre que meu sonho desde sempre foi ser pai. Então eu acho que aquilo era uma confirmação de um desejo, Uhum, né? Ele, uhum. ele era totalmente consciente, mas a transformação desse sonho foi inconsciente, né? A execução dele foi inconsciente, mas aconteceu e foi muito, muito surpreendente, sabe? Naquele momento eu me vi completamente aberto às possibilidades da vida. E aí eu comecei a fazer um retrocesso da vida e a entender toda a minha trajetória até então. Porque até então, né, eu era uma pessoa numa situação de um relacionamento estável, mas sem aparentemente nenhuma responsabilidade além do relacionamento, Sim, né? Tu sim. não, tu não se coloca dentro de outras possibilidades, né? E, e Mas assim, foi bem surpreendente, sabe? Um, foi uma surpresa. cara, Não era assim, ó, nada planejado. vou dizer, foi um sábado à tarde bem peculiar, cara. Não- Eu não- nunca tive um sábado à tarde daquele jeito. mesmo sendo É, o teu sonho, né, em sim. ser pai, aquele momento ali não era naquele momento que tu estava planejando que isso acontecesse. Sim, sim. Até porque naquele momento eu fazia faculdade, cara. Naquele momento eu estava no meio da faculdade, eu fazia psicologia e eu estava no meio da faculdade. Então não era realmente o meu planejamento naquele momento de vida, tanto na área profissional quanto na área pessoal, era finalizar a faculdade, estabilizar. Sim. Na verdade, eu acho que é o planejamento de todo mundo que tem dois neurônios. Pensa em ter, sabe? Que tem um Aquele um plano. pingo de planejamento, eu acho que é basicamente isso. É se estabilizar de alguma forma, tanto financeira quanto profissional, né? Que os dois caminham lado a lado, mas se estabilizar e depois pensar nessas possibilidades, por mais que isso sempre tenha sido um desejo do meu coração, mas primeiro ter a consciência de que um filho exige responsabilidades, Sim, claro. né? Então, esse sempre foi É, o meu norte da coisa, sabe? aí assim, é, a gente tá, né? Tu me contou agora como foi para ti isso e, obviamente, tu não pode responder por uma outra pessoa, mas Sim, sim. dentro da tua relação naquele momento, como que foi a reação da mãe Da mãe da... da, da, Então, do teu filho, da tua filha naquele momento? sim. Cara, assim, naquele momento ela era uma pessoa que tinha, né, as, as convicções dela e os pensamentos que norteavam ela. Então,
ela também ficou bem surpresa, sabe? No primeiro momento dela foi de um pequeno desespero, digamos assim, porque, né, ela também entendia a dimensão que isso abrangia, né? Então, eu acho que é completamente aceitável que se tenha esse tipo de reação, Uhum. né? Por mais que hoje nós não estejamos juntos, mas eu entendo essa reação, não a julgo. Mas com o decorrer do tempo, Vini, ela foi mudando muito o pensamento dela e eu achei isso de uma grandiosidade muito boa, sabe? Acho que é quando passa, né, aquele susto, aquela Uhum. emoção Completamente, inicial, completamente. é tomado, eu vou falar pela mulher, acho que é a tomada do sentimento materno mesmo. Sim, começa a criação do vínculo, né? Exato, Do vínculo. exato. Sentir, Sim. simplesmente sentir a vocação. Eu até não colocaria a palavra como vocação, porque vocação parte de um desejo que já existe e nessa situação não compete. Mas eu acho que é uma construção, como todo amor, ele é uma construção, entende? Tu vai criando tijolo por tijolo todos os dias. E Sim. aí, quando se finaliza a obra, que, né, tu entende o tamanho real da dimensão daquilo que tu construiu. Então, quando se fala, né, desse processo, eu vejo como um processo realmente de uma obra. Tu vai construindo fundamentos, tu vai entendendo como é que a situação funciona, né, os três primeiros, para entender, assim, para situar mais o pessoal, nos 3 primeiros meses de gravidez, basicamente não ocorre nada, sabe? Lógico, tem mulheres que desde o do primeiro momento têm certos tipos de reações corporais que, né, envolvem enjoo, Não, envolve tudo uma bem. série de fatores, mas fisicamente falando, tirando essa parte do enjoo, não anulando ela, mas que seja estético, né, para as outras pessoas, não acontece grandes Às vezes coisas. é imperceptível. Isso, passa meio batido, É. sabe? E vou te confessar, cara, nesses primeiros meses, a, a gente não tava meio sem entender a coisa. Até já que tu tocou nesse ponto, essa descoberta foi no início da gestação Sim, ou sim. foi bem no início Não, mesmo, o da Analu foi coisa realmente bem, de um mês, não chegou a dar um mês, foi semanas. né? Foi semanas. Ou se passou, foi pouca coisa de um mês. Assim, Foi foi bem no início, muito recente. diferente de Foi. aquelas coisas que se vê 4, 5 Não, meses não, de não, se não. descobrir. Nada fora do padrão. Não, nada fora do padrão. É, Tanto a Ana Lu quanto o Pedro foram gestações acompanhadas desde o início. Então, eu vou fazer uma pergunta agora, né, e tu sinta confortável em respondê-la ou não. sim. Nesse primeiro momento em que os dois se viram assustados, vamos dizer assim, cogitou-se de alguma das partes a coisa do vamos abortar ou não? Sim, sim, Houve essa conversa. sim, houve essa conversa. Na verdade, houve essa conversa antes da confirmação. Sim, enquanto a Ah, ideia sim. Se i- acontecer, isso. Enquanto eu fosse uma conjectura de se acontecer, a minha posição é essa e sim, a minha sim. posição é outra. E Então, essa conversa aconteceu antes da confirmação da gestação. Mas quando a confirmação da gestação muda tudo, aconteceu, né? cara, Muda completamente. tudo. Eu acho Completamente. que é isso, sabe? É completamente. É completamente. É, Aí eu, vai muito além, aí vai muito da minha crença. Porque assim, Entende? não, mas assim, enfim, sempre é na crença, né, de cada um. Não, mas na verdade a crença na verdade é do desfecho, não do processo. O desfecho de que se aconteceu é porque existe um plano maior para que isso acontecesse, entende? Porque eu penso muito nisso desse discurso, né, do se acontecer, do Sim, sim, se, sim. cara, é o que eu digo,
para entender uma situação é só passando por ela. Ah, com certeza, com certeza. Eu Então, vou dizer, eu faria diferente, eu faria assim, eu faria assado, tal, cara, nessa situação. Esteja lá, não, cara, esteja lá. Porque muitas vezes, quando tu tá lá, tu muda tudo, 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 exatamente. tudo. Tu dá um cento e E não oitenta na só pelo situação. discurso, mas como a tua convicção e o teu pensamento. Claro que é, cara, porque na verdade, bom, as crianças estão aí hoje para provar que essa situação não aconteceu, né? Então, Exatamente. elas provam que situações mudam e decretos mudam, né? Mas então, Posicionamentos mudam. nesse momento antes da confirmação que entraram nesse tipo de assunto, vocês caminhavam para um caminho de não, vamos realmente, se acontecer, nós vamos tirar ou não? Como é que Não, foi? não, na verdade, isso foi um, Ou só assim, foi foi uma conversa, superficial? foi uma conversa bem superficial, na verdade. Foi uma conversa bem superficial, Foi só porque um. até então O não que, era programação, entende? Não era o que deveria acontecer. Então a gente não sequer cogitou a possibilidade de que isso fosse um dia se tornar real. Então, se não é real, eu não preciso perder tempo e nem demandar energia para resolver uma coisa que sequer sim, existe, sim. né? Então, nesse Você sentido, a gente não conversou. caiu na ansiedade de viver no Não, não, futuro, não, uma não, não. coisa que não sabe o que vai acontecer. Não, não. Vamos viver o que tiver, o que estivermos vivendo. Essa O que for é, real. exatamente. Aquilo que for palpável de se resolver, a gente senta, resolve e acha uma resolutiva para cada situação. Agora, tirando isso, conjecturas, a gente tem um norte que baseia, tal, mais ou menos um pensamento, mas nada definitivo. Nada. Zero. E, pô, legal. E aí, cara, vamos lá. Partimos já para o nascimento, tá? Tá. Nasceu. Como que, a partir dali, né, o que que representou assim como um desafio do tipo, cara, eu tenho agora um bebê, né, um ser Sim, humano que recém chegou na Terra. sim. Como que eu faço a partir daqui? Como eu recebo ele? Como eu recebo, como eu crio, enfim, tudo que envolve. Cara, é que assim, Tu te sentiu muito num desafio, assim, quando. Porque, assim, só voltando um pouquinho, existe muita teoria que se fala, né, que a mãe, ela já, durante a gestação, ela já pega o sentimento aquela o conexão. ditado popular fala que pai é só quando nasce o filho, né? Eu acho que, sim, não, É, não seja uma verdade absoluta. eu não gosto muito desse Acho que ditado. não, mas eu acho que tem um pouco de verdade nisso, do tipo, de que quando nasce, a coisa é, multiplica, né? O sentimento. Vini, eu vou te falar o que eu penso a respeito desse assunto. Eu penso assim, o ditado popular, como eu falei agora há pouco, pai é quando nasce, se forma um pai quando o filho nasce efetivamente, porque a mãe já tem aquela sensação, porque, né, é dentro dela que é É gerado, natural. é natural, isso é biológico, não vou Acabou. discutir com a Não. biologia, isso já é um assunto resolvido. Só que, cara, é, é um assunto muito complicado porque isso é uma vivência muito É pessoal. pessoal. É totalmente pessoal. Então eu vou passar a minha visão Isso, sobre o a ocorrido. gente está aqui falando, né? Então Tu é o entrevistado hoje, então a é, visão é tua. quando isso aconteceu, realmente a confirmação, né, por exames e tal, e toda essa situação, e acompanhamento com o médico, e toda aquela rotina que envolve o pré-natal de uma criança, aquilo foi, para mim, de uma certa forma, lógico, fisicamente falando, foi metafísico. Foi totalmente metafísico. Foi. Isso é uma verdade. Eu acredito muito nisso. Porque tu é pai, mas tu não sente absolutamente nada. Tu não sente absolutamente nada. Tu não sente uma criança batendo dentro da tua barriga. Tu Sim. não sente É, uma criança pesando em cima da tua cara, bexiga e tu tendo que fazer xixi a cada 5 minutos. Tu não sente dor nas e, costas.
A tu não gente, sente. a gente Mas mencionou isso lá no Dia das Mães, que essa conexão, ela e isso nada vai chegar. isso a biologia foi muito benevolente. Eu acho que nada se compara a essa benevolência que a biologia teve com as mulheres, sabe? Eu vejo que isso é um presente tamanho que não tem como mensurar. Então, nesse sentido, eu não posso falar sobre esse assunto porque eu não vivi e Sim, eu nunca vou viver essa tá. situação. Mas e Mas aí? como pai, eu te digo, cara, quando tu são duas etapas. Quando tu tá vivendo realmente a gestação, tu tá vivendo realmente um mundo metafísico, sabe? Tu é pai, né? Tu te coloca na posição de pai, tu assume o papel, tu faz a situação que precisa ser feita, assume as tuas responsabilidades, e só que tu não tem nenhum resultado. Aí é que é a loucura de tudo isso. Tu não tem nenhum resultado, porque até então tu não enxerga nada. Por Sim, mais que tu não esteja, por mais sente, que tu, né? não, por mais que esteja um barrigão na tua frente, por mais que a criança mexa e por mais que tu, né, aquela situação toda aconteça, contigo não está acontecendo nada. Então ainda está no mundo Das ideias. das ideias, né, do fora da matéria, porque tu ainda não tem o teu filho nos teus braços. Só que aí eu vejo também no nascimento do teu filho, principalmente na hora do parto, que é para mim é o ápice de tudo, eu vejo a biologia também na compensação para os homens, sabe? Porque tu pega toda aquela energia metafísica que estava, aquela toda expectativa, É, e é como se fosse um é uma, réveillon. é um, é É um, um é, réveillon, sabe? É um é uma réveillon, explosão. é uma explosão que quando tu pega o teu filho no teu braço pela primeira vez, cara, Tu, não existe. deixa eu fazer um, Não existe sensação que se compare com isso. deixa eu Não fazer existe. um parênteses rápido. Posso estar muito equivocado, mas talvez seja, tu pega tudo que a mãe ela vem sentindo nesse tempo Sim, acumulado e receber de uma vez só. é, é. Né? Eu acho que, eu acho que é a definição que melhor se enquadra nessa situação. É tu colocar toda essa energia que foi acumulada durante 9 meses de gestação em, sei lá, 40 minutos que leve uma cesárea, entende? É basicamente isso. Até a hora que teu filho tá realmente nos teus braços, realmente, Aí esqueça tudo. cara, não, assim, ó, eu nunca tinha vivido isso, porque, né, é o primeiro filho, né, então não tem como, mas eu até hoje nem no nascimento do segundo, isso é muito complicado a gente falar, né? Porque Não, as pessoas entendem como uma diferenciação de amor, sim, porque não, sim. mas na verdade não é. Mas E, são sensações diferentes, são e, vivências diferentes, e né? aí tem todo aquele debate do primogênito, né? Mas cara, Porque não, não, sabe? não, eu acho Entende? que não em relação ao comparativo de sentimento, de amor entre os filhos, mas acho que dentro disso que tu fala da sensação Ah, sim, daquilo, meu Deus. cara, não dá, né? Uh-uh. É, eu, é, Tem um ditado muito bom, que o primeiro filho é de cristal e o segundo é de ferro. Entende? não, sim, Ele se define muito bem por si só. e isso eu acho que tudo na vida, né? As primeiras experiências, Sim. elas são mais marcantes do que tu repetir elas depois. Sim, sim, por mais Porque é uma que coisa que tu nunca sentiu. Tu é, sentiu uma vez, né? Depois tu já, às é, vezes tu tem uma expectativa em cima daquilo de sentir de novo e não é da mesma forma. E mas não que não seja tão boa é, quanto, mas mas é que tu aí, imaginou, tu criou um cenário, um roteiro para aquilo e daqui a pouco foi diferente. não, mas é que assim, ó, quando se trata de filho, Vini, eu vou te dizer que não existe repeteco, sabe? Não existe é, vou tentar recriar aquela situação, porque da mesma forma que tu estás tão apavorado pela sensação do primeiro filho, de todo o senso de responsabilidade que isso cria sobre, né, sobre o teu subconsciente, teu consciente, de que, né, precisa realmente suprir um outro ser humano e criar um outro ser humano a partir do zero. Eu vejo que no segundo filho só mudam alguns parâmetros,
Porque Uhum. no primeiro filho realmente é o choque da surpresa, mas no segundo filho tem uma coisa que o primeiro filho não tem, que é o quê? É a responsabilidade de, poxa, agora não é um, agora é dois. Então, é tão grande quanto. Sim. Entende? Então, sempre vai existir uma surpresa. E por mais que tu tenha É, 10 filhos, o 11º vai ser tão assustador quanto o primeiro. Entende? é. Na proporcionalidade Agora, das responsabilidades é assim que funciona. agora tu imagina o cara que descobriu que estava grávido de 6 numa paulada. Cara, esse cara tá bem fudido. Esse cara tá bem fudido. Tu te imagina? Eu não quero, Lembra, não, lembra não da quero, mas tua não, não, surpresa não. quando um, Arranca o pinto fora. Não, agora pensa 6 numa meu paulada Deus, só. cara, não, não. Isso não tem cabimento, um negócio desse. Isso, é por isso que a natureza reserva esse tipo de coisa para pessoas específicas. Porque essas pessoas vão conseguir passar. Porque tu imagina se o normal fosse igual a gato, cachorro, que tem 9, 10, 15 filhotes numa ninhada só. Tu imagina o desespero que ia ser. Loucura. Cara, não tem. Eu tiro meu chapéu para quem consegue e, né, e dá conta de tudo isso e tem essa experiência, né? Porque, pô, bicho, na boa, cara, não dá não, velho. Não dá não, pô. É, Gui, eu vou seguir aqui com as minhas perguntas, tá? Da tá. minha entrevista, porque eu selecionei tudo aqui. Não, tranquilo, vamos tocando ficha, Vamos vamos embora, tocando tá? ficha. Eu vou ler a próxima aqui para ti e te prepara. Vem umas boas aí, tá? Uhum. Beleza? Gui, só para encerrar a pergunta que eu fiz antes, né? Do desafio da criação, né? Da educação de uma criança, Sim. de como que foi para ti pensar em, pô, como é que eu vou passar os meus valores, como é que eu vou ensinar tudo que eu aprendi, né, para um ser novo que é cru, né, que é puro, Sim. como que num primeiro momento isso passou na tua cabeça, assim, se isso foi desafiador, não, como é que foi? Cara, assim, é totalmente desafiador, né, Vini? Porque até então tu nunca viveu essa experiências e essa intensidade de sentimentos, então tu nunca entendeu isso. Então, eu vejo que quando a criança nasce, existe sim aquele período ali até os 3, 4, até 6 meses, eu diria, de totalmente de entender como é que a criança funciona, né, das funcionalidades fisiológicas da criança, né, de horário de sono, né, horário de dar mamar, horário de trocar fralda, sabe como é que ela, qual é identificar o choro da cólica, o choro da É, dor. é uma parte inicial mais A da vida, sobrevivência. então, eu entendo que a vida ela é tão magnífica que ela te ensina por etapas, sabe? Ela vai te ensinando por etapas, a primeira etapa de como é que a criança funciona. A gente fala que a vida não tem manual, mas ela tem, de certa forma, ela tem um manual. Então, ela vai te ensinando, primeiro de tudo, não mate seu bebê. É assim que funciona. Então, ela te ensina, Básico. ela te ensina, eu tenho que deixar esse ser humano vivo. Então, ela te ensina a alimentar, ela te ensina a trocar, dar banho e tal, tudo que envolve o prático do dia a dia, aquela coisa que a gente faz sempre. Então, ela vai te moldando de certa forma, e depois ela vai te trazendo novos desafios, né? Tanto da forma da criação, pensamentos e tal. E aí tu vai, a partir dessas deixas que a vida vai te dando, tu vai colocando aquilo que principalmente as tuas vivências e aquilo que tu foi ensinado dentro da tua família, independente da forma que foi ensinado para ti, independente de como tu enxerga tudo isso, tu vai passando para o teu filho. Então, tu ensina para ele os certos e os errados da vida, como ela é, como te foi passado, né? Eu acho que não dá para mensurar como um desafio só, sabe? Uhum. Não dá para dizer que a paternidade ela se resume a um grande desafio.
elas são pequenos desafios diários, sim, né? Então tu vai trazendo para o dia a dia. Então, quando tu coloca como um grande desafio, ele realmente se torna grande, porque é um resultado final, né? É o grande desafio da paternidade. Mas quando tu transforma esse grande desafio em tarefas diárias, eu vejo que não se torna, não é aquele bicho de sete cabeças que tu pensava que era, sim. entende? Eu acho que é aí que as pessoas costumam dar conta das coisas, quando elas entendem que não é a vida não é uma corrida de maratona, né? Ela é Não, não, pequenos não. tiros, né? Digamos assim, ela vai se fracionando, né? É, talvez seja uma maratona, né? É uma grande maratona, Ela não mas é ela é uma prova, subdividida, né? não Foi é nesse sentido. Foi nesse uma sentido. prova única, Sim, sim, né? E assim, e aí hoje teus filhos já estão com uma certa idade, né? sim. 6 anos. 6 anos na Lu e 5 o Pedro agora no Vai final do fazer ano. 7 anos agora, né? Não, 6, vai fazer Ela 6. vai fazer seis, Vai fazer 6. perdão. Então, assim, eu imagino que nesses 5, quase 6 anos, Sim. né? Vamos falar da Ana Lu, em determinados momentos ou eu vou te perguntar, durante esse tempo teve alguma situação em que ela expôs um pensamento ou algo do tipo que fosse muito relacionado aos teus valores que tu foi passando para ela, assim, que tu olhou assim, porra, que legal, Tá dando cara. certo? Tá, Ah, sim. né? Cara, eu levo isso muito em consideração, Vini. Eu enxergo muito isso no trato que ela tem com o irmão, sabe? Eu acho que quem conhece os meus filhos e tem uma convivência com eles entende ah, o carinho e o cuidado, porque a minha família ela tem o costume e o hábito da família brasileira, que é todo mundo saber da vida de todo mundo e cuidar de todo mundo, Uhum. sabe? Ninguém fica para trás. Então, Ninguém solta a mão de ninguém. exato, ninguém solta a mão de ninguém. Então, todo mundo sabe, mesmo nos momentos bons e principalmente nos ruins, a gente está sempre junto. Então, eu vejo nela esse cuidado com o Pedro, de saber se ele já escovou o dente, de saber se ele tomou água durante o dia. Então, é É nesses o pequenos detalhes que eu vejo que aquilo que eu tenho passado para ela realmente tá surtindo efeito. E aí tu vê a construção de um ser humano é, sendo criado com valores isso bons, entende? De certa isso forma. isso demonstra, né, um senso de responsabilidade e liderança, né? Quando tu É, toma uma pessoa mais nova e tu vai tendo esses cuidados. sim. Isso tu procurou passar sempre e de que forma tu conseguiu ou tentou, né, de alguma forma fazer isso? Assim, Vini, o senso de responsabilidade, eu não acredito, eu não tenho muita crença de que crianças tenham que ter responsabilidades de adultos. Eu acho que criança tem que ser criança. Não, acho que sim. Né, né? Não, acho que sim. Mas só trazendo o gancho daquilo que tu falou, é, quando ela entende a preocupação de, de saber se o irmão escovou o dente ou tomou água, não por ele ser mais novo, porque isso é independente de idade. Pô, isso tanto é Preocupação tanto com um outro ser humano. isso é isso é tão interessante porque o inverso também acontece, entende? O Pedro também pergunta se ela está bem, pergunta quando acontece alguma situação em que ela se desagrada e ela se afasta com um comportamento normal de qualquer criança. O Pedro vai até ela e pergunta se está tudo bem, o que que aconteceu, se ele fez alguma coisa para ela. Então eu acho isso magnífico, entende? Não, mas Então é aí a complementação do ensinamento da preocupação com o próximo, entende? é que assim, quando eu falo do passar o senso de responsabilidade, não é tu
tu Uma exigir cobrança, tu uma cobrar cobrança. isso Não, de não, uma não, não, criança, não, não. não, não, isso não Mas, é. mas e às vezes tu passa isso como exemplo, Hum, entendeu? E não numa conversa, ó, tu tens que fazer isso, claro, claro. mas é tu, por ti, todo dia tu tá fazendo o que tu acha, né, Sim, que é o correto, sim. e isso tu vai passar, porque Claro, a a criança criança é uma esponja, né, cara? principalmente A criança é uma tem esponja. um poder de É, absorção, de observação e absorção enorme, exato, gigante, muito exato. mais, porque ela é pura, ela não tem filtros, Sim, né, a ponto de, não, eu não quero ver, não quero ouvir o que essa pessoa está falando. não, Então, ela vai absorver tudo quando ela é pura. Então, pelos teus comportamentos, e eu acho que a educação, ela vai muito disso, sabe? Uma sim, educação boa. É muito mais tu, pelos teus comportamentos, pela tua forma que tu age, né, no dia a dia, tu vai passando essa educação para frente. sim, Então, quando eu falei, né, como tu passou, foi assim, foi agindo, sim, 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 né? E óbvio que em determinados momentos, talvez explicando uma situação, né, não de uma forma impositiva ou cobrando, mas realmente explicando o porquê que aquilo tem que tu acha que é correto, enfim. Mas então é legal, né, de tu contar que tu vê essa cena, né, que faz muito parte de ti, sim. né, e tu vê no É, teu filho, na tua reverberando, filha, reverberando em outro ser humano, né? isso. Sim, sim. Cara, Deu certo, sabe? é, Deu certo. É, cara, isso deve é. ser, Cara, isso é do caralho, velho. Eu não tenho outra palavra para dizer, cara. É do caralho. deve ser É, muito gratificante, cara. Deve cara, ser eu vou muito dizer, gratificante. a paternidade, Vini, ela é um desafio para o resto da vida. Eu costumo dizer que não tem contrato, não tem rescisão de contrato, né? Não dá para tu devolver o teu, não existe aborto de filho de 18 anos, entende? Não, não dá, isso não existe. Então, a partir do No momento máximo que dá pra fazer é expulsar de casa. e dizer assim, ó, queridão, vai contigo, Agora, vai com Deus, que Deus te acompanhe, porque daqui para frente é contigo. E não acho nada errado nisso. é A, uma par- rescisão de a contrato. partir, cara, a partir dos 18 anos, filho dentro de casa é um parasita. Ponto final e acabou. É assim que funciona. Filho é um parasita. Isso aí É um é parasita. um debate aí Não, 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 para uma não. próxima, Cara, né? tem. Vamos deixar para uma próxima, vamos deixar para uma próxima. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, cara, Fala. né, sobre a paternidade. Manda que hoje eu tô afiado. Tá afiado, né? Hoje eu tô falando pra caralho. Cara, como que a paternidade, tu acha na tua visão Sim. que influencia na identidade masculina, né, de um homem, assim? Aí eu vou ter que falar do Pedro. Aí eu sou obrigado a falar do Pedro. Não. Aí, agora, essa pergunta já é um pouco mais, assim, de quando tu vira pai, Sim. né? De ti. Do senso, né? Não, não, é de ti, de quanto isso muda, Quanto transforma, isso mudou em mim, tu diz. isso, de quanto isso Entendi. Do transforma pai. a tua identidade Entendi. como, às vezes, muitas vezes, de menino para homem, Sim, nossa. né? Nossa Entendeu? senhora. Aí a gente vai precisar de outro podcast para falar só sobre isso, cara. Porque, Vini, é, a gente fala hoje aqui numa linguagem e num formato, achando que tudo isso aqui foi mil maravilhas, mas a vida real não funciona dessa forma, entende? Até eu me tornar pai, aliás, a grande virada de chave da minha vida foi quando eu me tornei pai. E o ser humano que eu sou hoje, eu agradeço sim muito a criação que eu tive, mas eu sou obrigado a dizer que 80% do que eu sou hoje é resultado dessa situação, entende? Mas eu acho que esse é o contexto da pergunta. Entende? É, o- é, Mas o- contextualizando, sim, sabe? assim, o quanto a paternidade te transforma. Cara, 200%, 200%. Quem me conhecia antes e quem viu o Guilherme antes das crianças não conhece o Guilherme depois das crianças, sabe? Então, Tu acha que foi como eu falei, a transformação.
Sim. Porque assim, eu comparo menino e homem, né? É lógico, é Então lógico. a É o gente caminho está natural dos homens, a né, gente meu irmão? tá numa. É, Tu tem 20 e tantos anos, mas às vezes tu tá é. naquela adolescência tardia, tu ainda é um menino, né? Cara, Sem senso de responsabilidade. tem gente aí de 40 anos e ainda que é um menino, cara, que ainda não Tem. assumiu responsabilidade, enfim, mas é a vida. Então, isso para ti foi uma transformação Foi. realmente para virar um homem de verdade. Cara, foi um grande divisor de águas, porque em todas, eu não vou dizer, eu seria leviano se eu falasse que foi na área profissional, eu seria leviano se fosse na área sentimental, se fosse em qualquer área, se eu sintetizasse tudo isso numa área só, Vini, eu não estaria sendo justo com as Uhum. outras, porque foi uma virada de 180 graus em todas as áreas, entende? Foi um grande turbilhão de coisas que culminaram numa evolução necessária. É aquilo que a gente falou no episódio atrás, de que isso tu só rende resultados e entrega coisas novas a partir da pressão. Do desconforto, né? Da zona do Exatamente, do desconforto. desconforto. Então, trazendo esse gancho para agora é perfeito, porque a pessoa que realmente, o homem que realmente assume a paternidade, que assume o seu papel diante da situação que se impõe, cara, você vai mudar, meu jovem. Não tem como. Não tem como tu dizer que tu és a mesma pessoa antes de ter filhos, só para tu ter uma noção, cara. Eu, hoje, eu olho para o meu passado, eu não consigo ver grandes coisas, grandes lembranças do meu passado. Isso foi um bloqueio que a paternidade me trouxe. Eu não consigo ter memórias muito antigas da minha vida antes das crianças. Então, cara, se Foi isso um marco foi um marco significativo. biológico, É, foi um marco biológico, porque isso fez novas sinapses dentro do meu é, cérebro que não permitem chegar é, nesses sabe, conteúdos, e entende? assim, eu ouvi muito dizer, né, de que, cara, a partir do nascimento de um filho, a tua vida já não é mais prioridade, né? Claro que não, cara. Claro que não. E assim, a gente escuta. Tem muita gente que vai ouvir isso aqui, né? E não está vivendo essa, Não, essa mas que é pai, sabe? E tá entendendo Ah, muito bem. Mas sim, tem sim, muita sim, gente que sim, não, sim, sim, que sim, não, que vive desse contexto, dessa teoria que se fala de pessoas que já estão lá. sim. Mas então, pô, aproveita e fala disso, cara, de como essa sensação de, cara, de um dia para o outro, cara, a Caiu no tua meu vida não colo, não parece. te pertence mais. É, Ela não te pertence mais, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa bem simples e crua que muito como é que provavelmente nenhum médico fala eu sobre quero isso. a sensação, cara. Eu quero a sensação agora. A Eu não sensação quero esse diálogo. Eu quero pura e crua, qual é a medo, loucura dessa sensação? medo, medo, Medo. medo. O medo define muito bem isso, cara. Só que eu vejo que o medo, Vini, a gente associa muito o medo a uma coisa ruim. Mas o medo não necessariamente tem que ser uma O, coisa ruim, o, me- a menos que ele tome conta. o medo é o teu maior protetor. Exato, exato. Cara, a gente enquanto humanidade chegou aonde chegou por conta do medo. Então, Tem ele só não pode te travar. Se o medo te travar, é, nego, aí tua vida mas não vai. olha só essa loucura. Tem um caos, né, que Sim, contam muito, que é assim, se te perguntar numa situação qualquer, pô, preciso que tu faça 30 mil reais nesse mês. sim. Tu vai dizer, pô, é desafiador, tal, enfim. Agora, se chegar e dizer assim, ó, eu tô com os teus dois filhos aqui, e tu tem 30 dias para fazer 30 mil reais, então nunca mais vem. Tu faz em 24 horas. Essa é a real. Entende? Assim, o primeiro sentimento que vai te dar é o quê? É o medo, É o né? É o medo. medo de perder. Sim, é o medo. E aí entra aquilo que tu falou. Beleza, é o medo, mas ele não pode te travar. Sim, sim. E ainda aí eu vejo que entra outra situação que se fosse em um tempo em que as crianças não existissem,
tu não faria, que é o poder da negociação. É o que tu tem a Porque perder. a primeira vez, quando tu escuta, trazendo o gancho que tu me deu agora, é, quando falam assim, tu nunca mais vai ver teus filhos, o primeiro pensamento que tu tem é o seguinte, como pai, e isso eu digo de cadeira, é o seguinte, cara, então faz o seguinte, tira eles e me leva. Esse é o primeiro, Não, é o primeiro sentimento que tu vem, entendeu? porque Na assim, cabeça. dentro disso Tira aí, eles e me leva. são duas situações, né? Essa que a gente colocou, Sim. e uma outra é assim, se tu não fizer em 30 dias os 30 mil reais, Barganha, tu, não, leva eu. não, ó, duas situações, né? A primeira que eu coloquei é, tipo, ó, tu tem 30 dias para fazer isso, Sim, então os sim. teus filhos Ficam de pagamento, né? ficam de pagamento. É uma situação. Agora, cara, tu tem a mesma situação, o mesmo tempo, senão tu perde a tua vida. Aí é tu, a decisão é tua. Tu pode Sim, simplesmente desistir, acabou. sim. Mas E aí quando, entra quando essa questão do cara, é a vida de alguém ali que depende que totalmente de mim depende de e mim. não tem culpa nenhuma E disso. não tenho culpa nenhuma disso. É, esse é o fardo, Vini, que nós homens carregamos, entende? Por mais que seja uma coisa que muitas vezes não é discutida e muitas vezes não é tocado nesse assunto, esse senso de, de pertencimento cabe a gente, entende? Cara, Ele cabe muito Gui, a gente. só para não perder eu não sei se, para não perder o contexto do eles não têm culpa, a gente viu já o papai pode falar disso. Marcos é O Max sensacional. é maravilhoso, Marcos é muito bom. né? Abraço, Nesse Marcos. papel Tu é do ele caramba, é bicho. Pô, tu é maravilhoso. sensacional, cara. De cara, nunca coloque as suas frustrações da vida no seu filho, Sim. entendeu? Ah, porque, né? Tu tinha um plano de fazer tal coisa e aí tens um filho e agora tu vai ter que mudar os teus planos, cara. Ele não tem culpa. É, o que eu ia falar agora, o que tu teoricamente perdeu, né, Não, entre tu ganha muito aspas, mais. Tu querido, ganha muito mais. ele te repôs de uma forma que tu não consegue mensurar, Não, entende? não. Essa é a mensagem que eu tenho, é isso. Vivam hoje, se eu puder fazer um adendo de tudo isso, a mensagem que eu deixo para quem está sendo pai, né, de primeira viagem, ou quem está descobrindo isso agora, ou quem tem a pretensão de ser pai um dia e tem um desejo da mesma forma que eu tinha e tenho ainda até hoje, é o seguinte: não se privem dessa bênção que é ser pai. Ser pai é uma missão, meu amigo. Ser pai é uma missão, e é uma missão que não é fácil. Não Vou é, dizer, mas eu acho que, cara, a soma, né, final, ela é muito é, positiva, cara. eu só vejo como positiva, cara, porque tu não, assim, é uma profissão ingrata, é uma profissão totalmente ingrata, não tem descanso, não tem remuneração, não tem promoção, entende? Tu não Mas, sai daquele Gui, degrau, mas Gui, assim, cara, mas, Gui, ela o que não tu tem, ganha ela é não tem, imensurável, é mas ela te imensurável. dá sensações que em nenhum outro lugar, nenhum outro âmbito da tua vida ela vai te dar. É isso, Né? É ponto. Não, é isso, não tem. é isso. Não tem muito o que se debater sobre o assunto, é Né? isso. E, cara, só para encerrar aqui, Mas já tá acabando. Agora que eu é, tava gostando de falar. não, mas vamos. Hoje eu tô tão falante. Não, mas é que cada pergunta gera Gera gancho, né? 6 dias Mas, de pessoal, conversa. agora falando sério, tudo isso que a gente está comentando hoje aqui e todo esse assunto que a gente está trazendo, não é só porque a gente comentou nesse episódio que o assunto vai se encerrar, tá? Não. A gente tem boas pretensões e planos para trazer mais conteúdo sobre isso. Então, tudo isso que a gente tá trazendo se encaixou de alguma forma com a tua realidade, se tu viu que dentro daquilo que eu comentei sobre a minha vida particular reverberou de alguma forma para ti, cara, traz pra gente, velho, conta a tua história, a gente quer conteúdo, velho, a gente quer entender se tudo isso que a gente está trazendo faz parte da realidade de alguém, sabe? Não é possível que no planeta Terra
tamanho do nosso, com quantas pessoas tem no nosso, a minha história seja única. É. Não tem como. Então, traz a tua história, cara, por mais absurda que seja, por mais, né, extraordinária que seja, a gente faz questão de ler, cara. A gente quer entender o que está acontecendo, porque, cara, desculpa, não fazia muito parte do nosso planejamento, mas eu sinto que eu preciso falar isso, que é o seguinte, cara, as famílias precisam de paz, entende? As famílias precisam de paz presente de homens que assumam o seu papel, que assumam o seu lugar, que dizem assim, ó, cara, aqui sou eu que comando, essa parte é minha. Essa parte não é da mulher, essa parte não é da avó, essa parte não é do vô, essa parte é minha. Eu sou o pai. Então, assim, ó, cara, nada de comprar cigarro e nunca mais voltar, meu amigo. Não tem mais espaço na nossa sociedade de hoje, não tem mais espaço para eu quero ir comprar cigarro e nunca mais volto. Não tem, não tem. Não dá, cara. Não dá. Não dá, não dá. Eu sei que o assunto ficou um pouco sério porque ele realmente é sério. Então, preservem os seus filhos, preservem a sua família, preservem aquilo que realmente é importante. Amigos, festas, bebidas e tudo mais. Cara, isso é segundo plano. Isso aqui é o divertimento depois de uma tarefa cumprida. Agora, a tua tarefa que precisa ser cumprida são teus filhos. Não Entende? faça por ti, né? Faça pelo filho. Não, eles não têm culpa de nada, cara. Exatamente. Exatamente. Tá certo? Fica o meu abraço a todo mundo aí. Valeu. Gui, agora mais uma, Hum. né? Para nós entrar mais um bocado de conversa. Hum. Cara, a gente está vivendo uma transformação na sociedade, na escola, na educação no geral, né? Sim, De crianças, de que a gente vinha, né? Nós viemos de uma geração antes, em que a coisa era um pouco mais fechada, vamos dizer assim, né? Não tanto quanto outras gerações, mas a eu digo gente, fechada, eu digo setorizada. não, mas a gente Setorizada. ainda Cada um sabia o seu papel. mas a gente ainda tinha uma coisa mais segura, Sim, né? Não sei se segura é a palavra, mas hoje muita coisa mudou, cara. A internet, é, o acesso à informação, a forma, as mídias, não sim, só sociais, mas as mídias da televisão, sim. né? Elas estão gerando muita mudança de cultura, né, em muita gente. Então, assim, dentro desse contexto, tu que está ainda na educação, né, formando pessoas, né, com os teus dois filhos, Sim. dentro disso, do que o país, as mídias, os colegas, tudo que influencia, né, no ambiente de criação das crianças, nisso, assim, o que que tu acha que, cara, é difícil de lidar, sabe? Vini, eu não digo que seja, não é que não seja difícil, tá? Não é essa a palavra, mas também não é fácil, né? Então a gente tem que entender que existe um dimensionamento das coisas. Eu vejo que é uma missão que hoje a nossa geração não foi capacitada para isso, sabe? A gente não teve um referencial de, de mudança ou de certa forma de segmento de ensino. O Brad Pitt no Clube da Luta, nós somos os filhos do meio da história, entende? Nós somos um povo sem referencial, porque o mundo, ao mesmo tempo que ele muda tecnologicamente, a gente está preso ainda e enraizado em alguns valores do passado e alguns valores que nos foram tidos como ideais, né? Eu acho que aí é que é E o... essa Esse transição é é um lógico. conflito Exato, cara, isso é tu filha da soltar puta aqui demais. e abraçar isso aqui, É lógico, tudo isso gera um né? apego muito grande em todas as transformações, elas geram um apego ao passado. Então, nesse sentido, é completamente normal. Mas o que eu vejo que, assim,
Tem coisas que a gente tem que partir com pressupostos já delimitados, que é o quê? O teste do tempo. O tempo é o melhor testador de qualquer coisa. Falar que, mas isso é antigo, é exatamente porque é antigo que faz sentido. Porque ele sobreviveu ao teste do tempo. É, Ele sobreviveu ao se teste ele, do tempo, meu se ele amigo. não sucumbiu, Entendeu? tem algum valor, né? Mas assim, aí eu penso, É isso. cara, Aquilo que tu pensa, aquilo que teus pais pensavam há 20, 30 anos atrás, muitas coisas não se enquadram no mundo de hoje. Isso é um fato. não, não, óbvio, Realmente. óbvio, óbvio. Realmente. E muitas vezes até as coisas que tu pensa sobre algumas coisas do passado também não se enquadram. Não, Mas não. tem coisas no ensino dos teus filhos que é o seguinte, sendo bem prático e rápido. Quem tem que ensinar o teu filho ou a tua filha sobre qualquer coisa que não seja matemática, física, português, química, é você. A escola só tem a prerrogativa de ensinar temas já estabelecidos pela escola. A vida, quem ensina é você. Essa é sua responsabilidade. Quem é que educa? Educa é a escola. Quem cria é os pais. Ponto. Bem simples. Quem não concordar comigo, discorda com o Paulo Freire, porque eu não tenho nada a ver com Nem isso. porque, cara, a gente vê quanta gente botando tudo na conta Queridão, da escola. queridão, quem cria teu filho é tu, cara. É. É tu, não é a escola. Não é A nem a escola ensina escola, matemática e física. não é nem Só a isso. escola e nem o celular ou o tablet, né? Não, não, não. O Rivotril digital, querido, não funciona. Não Não tira a funciona. tua responsabilidade. Na verdade, o celular, ele só adia uma decisão que tu deveria ter tomado lá atrás e o teu filho vai te cobrar lá na frente. Quando ele tiver 16 anos, 18 anos e não saber como lidar com o mundo, que era papel teu de fazer e de ensinar ele vai te cobrar lá na frente, meu amigo. Pode ficar tranquilo. A vida, cara, a lei do retorno ela é sensacional. Ela não perde tempo. Ela vai te cobrar em algum momento. Fique tranquilo quanto a isso. Não precisa ser agora. Agora Gui, tu enfia o celular na cara do teu filho e ele fica lá 4, 5 horas na frente do celular e tá tudo certo. Mas quando ele tiver 16 anos, ele vai te questionar, ou quando ele fizer alguma coisa que tu não esperava que ele fizesse, tu vai te questionar, poxa, por que que isso está acontecendo? Está acontecendo não estivesse presente, porque lá atrás tu não estava presente, não cara. estava presente. É isso que eu falo. Gui, agora sim, para encerrar. Vai, manda. E não é nem a. Mas enfim, é polêmico, tá? Vai. Para a gente ir Eu adoro esses. Mas é Eu pro adoro próximo. esses. É pro próximo. Ah, tá. É a deixadinha do próximo. Ah, tá. Eu preciso responder, não. É assim, só uma pauladinha. Só uma Só pauladinha. uma pauladinha. Só uma pauladinha. É, a tua filha, né, Diga. com 10 ou 11 anos, hoje em dia, nesse mundo globalizado, tecnológico, ela vai ter um celular, né? Sim. Como é que é a situação da privacidade dela dentro do celular? Menor de idade não tem privacidade. Ponto final. Não tem? Não, isso aqui não é uma democracia. Eu sou o ditador. Quem não É, gostar, faça diferente na sua é, casa. Na minha casa eu faço assim. é isso aí, gente. A gente vai conversar depois Deus me sobre liga. isso, né, para a gente expor aqui as nossas opiniões e passar para vocês todos os detalhes sobre o pensamento disso que fora dito nesse último momento. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, que tenha agregado aí para vocês de alguma maneira. Então, curte aí, né? Manda para o pessoal, compartilha e tamo junto, tá? Uma boa noite a todos, botequeiros, e até a próxima, gente. Valeu, raça. Obrigadão, hein? Boa noite. Fiquem com Um Deus. beijo e um brinde a todos. Ó, Tchau, tchau. valeu.